Você já tentou esquecer alguém, porém quanto mais tenta, mais essa pessoa ocupa sua mente? É como se o coração insistisse em reviver lembranças, mesmo quando a razão já sabe que é hora de seguir em frente. Por que isso acontece? E mais importante, como podemos lidar com essa dor sem deixar que ela nos domine? O estoicismo, essa filosofia prática que atravessou séculos, pode nos ensinar justamente isso. Como reencontrar a paz quando alguém ainda mexe com a gente. Não se trata de negar o que sente, mas de aprender a olhar para a situação de forma diferente, com força, clareza e equilíbrio. Hoje, vou compartilhar com você 10 lições estoicas que podem transformar a maneira como você lida com a saudade, o apego e a dificuldade de deixar alguém ir. São reflexões práticas, diretas e profundas, que podem te ajudar a soltar o que dói e reconstruir o que importa, a sua própria vida. Então vamos começar, porque a primeira lição estoica é talvez a mais essencial: entender o que realmente está sob o seu controle. Lição 1. Reconheça que o apego nasce da sua mente. Às vezes, não é a pessoa em si que nos prende, mas a ideia que criamos dela. Você já percebeu como lembramos mais dos momentos bons e quase sempre apagamos os ruins? É a nossa mente idealizando, transformando memórias em algo maior do que foram. O primeiro passo é reconhecer que esse apego é alimentado dentro de você, não fora. O estoicismo ensina que não sofremos pelos fatos, mas pela interpretação que damos a eles. Se você diz a si mesmo que aquela pessoa era única, insubstituível, sua mente reforça essa narrativa. Mas será que isso é verdade? Ou será apenas um recorte, uma versão seletiva do que você viveu? Quando você olha para trás, é fácil enxergar alguém como perfeito. Só que, na realidade, essa perfeição não existe. O apego nasce do hábito de revisitar lembranças escolhidas a dedo. É como assistir sempre os melhores trechos de um filme e esquecer das cenas confusas, cansativas e até dolorosas. Então, o primeiro exercício histórico é simples. Questione sua memória. Pergunte-se: estou lembrando da pessoa ou da versão que inventei dela? Essa reflexão já abre espaço para que a ilusão perca força. Na prática, você pode escrever em um papel os pontos bons e ruins do relacionamento. Coloque lado a lado. Quando fizer isso, verá que aquela imagem idealizada começa a rachar. É a realidade se impondo sobre a fantasia. Reconhecer que o apego é mental não significa que os sentimentos desaparecem de imediato, mas coloca você no controle. Afinal, se é a sua mente que alimenta, é também nela que a mudança começa. A realidade é um evento neutro. A dor que você sente é o julgamento que você adiciona a essa realidade. A pessoa que você quer esquecer é só isso, uma pessoa. O significado, a fantasia, a importância que ela tem na sua vida, isso tudo foi criado por você, na sua cabeça. Essa dor não está lá fora, ela está aqui dentro. Por exemplo, você vê uma foto antiga e a dor vem. A foto não tem o poder de te machucar. É a história que você conta sobre a foto, as expectativas que você nutre, a saudade que você decide sentir, que te causam a dor. A chave é perceber que a sua mente é a fonte do seu sofrimento, e não a outra pessoa. E se a sua mente criou essa dor, ela também pode desconstruí-la. Agora podemos passar à lição seguinte, pois a cada passo vamos nos aprofundar mais e mais no tema. Lição 2. Diferencie desejo de necessidade. Uma grande armadilha é acreditar que precisamos da pessoa para sermos felizes. O estoicismo é direto. Precisamos de muito pouco para viver bem. Tudo além disso é desejo, não necessidade. Quando você coloca alguém como essencial, você se enfraquece. Porque se essa pessoa vai embora, você sente como se tivesse perdido a base da sua vida. Mas veja, você continua respirando, continua existindo, continua com seus próprios recursos internos. Isso não é prova de que sua felicidade nunca esteve realmente dependente do outro.
É claro que o coração insiste, mas eu queria que estivesse comigo. Só que querer não é o mesmo que precisar. Um desejo frustrado causa dor, mas nunca destrói sua essência. Você continua inteiro. Um exemplo simples. Pense em um objeto de luxo que você gostaria de ter. Talvez um carro, uma casa maior ou uma viagem. Desejar não é problema, mas você não precisa disso para viver. Com as pessoas é parecido. Você pode querer estar ao lado de alguém, mas confundir isso com necessidade é aprisionar sua liberdade. Na prática, repita a si mesmo: eu posso viver sem isso. Não como quem engana o coração, mas como quem lembra a si próprio de que a vida é maior do que uma relação. Você já superou outras dores antes e esta também será superada. Quando a mente entende a diferença entre desejo e necessidade, a carga do apego diminui. Você percebe que não é refém do que perdeu, apenas estava preso a um desejo. E isso, com o tempo, pode ser solto. A gente vive numa cultura que romantiza a ideia de que precisamos de alguém para sermos completos, que o amor é uma necessidade. E quando a gente perde esse amor, parece que perdemos uma parte vital. Mas o estoicismo nos ensina a questionar isso. Precisamos mesmo de outra pessoa para sermos felizes? Ou a gente apenas deseja a presença dela? A distinção é crucial. Necessidade é algo que você precisa para viver. Ar, água, comida. Sem isso, você morre. Desejo é algo que você quer, mas sem o qual você sobrevive perfeitamente bem. Quando você confunde o desejo pela pessoa com uma necessidade, você se torna dependente, e essa dependência te aprisiona. Pense comigo. Você acordou hoje. O sol nasceu. Você respirou, comeu, fez suas coisas. A sua vida continuou mesmo sem a presença dessa pessoa? Essa é a prova prática de que a ausência dela não te impediu de viver. Você ainda está aqui. A dor pode estar presente, mas a sua sobrevivência, o seu bem-estar fundamental não dependem dela. Você não precisa dela para ser você. Você apenas deseja a companhia dela. E o desejo, ao contrário da necessidade, pode ser gerenciado. Se tudo isso está fazendo sentido para você, é hora de dar o passo seguinte. Vamos entrar num ponto mais abrangente e sensível da reflexão de hoje. É importante que continue aqui comigo para que ao final consiga ter um domínio completo do que estamos tratando hoje. Sendo assim, vamos para o próximo ensinamento estoico, onde tudo começará a ficar mais claro para você. Lição 3. Pare de alimentar fantasias. Muitas vezes, o que impede o esquecimento não são os fatos, mas as histórias que continuamos contando a nós mesmos. Você já se pegou imaginando como seria se estivessem juntos de novo? Ou sonhando com situações em que tudo se resolve magicamente? Pois é, isso é alimentar fantasias. Os estoicos alertavam que grande parte do nosso sofrimento é autoimposto. E quando você cria esses cenários na mente, você reforça as correntes que o prendem. É como jogar lenha na fogueira do apego. O problema é que essas fantasias nunca se concretizam da forma como você imagina. E mesmo que se concretizassem, não seriam perfeitas como no seu pensamento. O coração cria ilusões, mas a vida real é sempre mais complexa. Um exercício prático é cortar essas histórias mentais assim que surgirem. Ao notar que está imaginando reencontros, felicidades idealizadas ou até discussões fictícias, pare e diga a si mesmo: isso é só um filme, não é a realidade. Substitua a fantasia pela presença no agora. Faça algo que exija foco: ler, treinar, estudar, criar. Cada vez que a mente escapar para a fantasia, puxe de volta. Esse treino fortalece a sua atenção e enfraquece a ilusão. Quanto menos você alimentar as histórias internas, mais rápido a memória se enfraquece. Porque, no fim, esquecer não é apagar, é parar de regar aquilo que insiste em crescer dentro de você. Muitas vezes, a nossa dor não é pela pessoa real, mas por uma versão idealizada dela. Uma versão que só existe na nossa cabeça. A gente se pega fantasiando o "e se?"
E se a gente tivesse feito diferente? E se as coisas tivessem sido melhores? E se ele e ela voltasse? Essas fantasias são como lenha na fogueira da nossa dor. Elas nos mantêm presos a um futuro que não existe. O estoicismo nos convida a enfrentar a realidade como ela é. A pessoa que você conheceu, a relação que vocês tiveram, tudo isso é passado. A realidade atual é que vocês não estão mais juntos. Quando a gente fica se alimentando de fantasias, a gente se recusa a aceitar o presente. E a vida real, a única que você tem, está acontecendo agora, enquanto você está pensando em algo que não existe mais. Um exemplo prático. Você recebe uma mensagem aleatória de alguém que te lembra a pessoa. Sua mente imediatamente começa a criar uma história. Será que é um sinal? Será que ele e ela está pensando em mim? Mas o estoico se pergunta, o que é real agora? A realidade é que eu recebi uma mensagem, e isso é só uma mensagem, nada mais. A prática é cortar a fantasia pela raiz. Não crie um roteiro romântico para o que é, na verdade, um fato neutro. Fique com a realidade, e a dor da fantasia vai, aos poucos, perdendo a força. Lição 4. Não confunda lembrança com destino. Ter lembranças é inevitável. O que não pode acontecer é confundir lembrança com destino. Só porque alguém fez parte do seu passado, não significa que deva fazer parte do seu futuro. Muitas vezes, sentimos como se a história estivesse inacabada. Ainda poderia ter dado certo, mas será mesmo? Ou será apenas sua mente se recusando a aceitar que o ciclo terminou? O estoicismo ensina que tudo na vida tem começo, meio e fim. Resistir a essa ordem natural é como querer que o inverno nunca acabe, ou que o pôr do sol congele no horizonte. A beleza da vida está justamente na mudança. Quando você entende isso, a lembrança deixa de ser uma corrente e se torna apenas uma marca do caminho. Você olha para trás e diz, sim, aconteceu, mas ficou lá atrás. Na prática, você pode usar uma técnica simples. Sempre que a lembrança vier, associa a uma imagem de estrada. Você passou por aquele ponto, mas já está mais à frente. Essa visualização ajuda a sua mente a não transformar memória em destino. Lembrar não é problema. O problema é usar a lembrança como desculpa para não seguir em frente. E essa é uma decisão que só você pode tomar. É natural que a gente se lembre de coisas, de momentos bons, até de cheiros e sensações. E a gente tem a tendência de achar que essas lembranças significam algo, que elas são um sinal do universo, uma prova de que a gente está destinado a ficar com aquela pessoa, ou que a gente nunca vai se libertar dela. E essa ideia de destino nos paralisa. Mas uma lembrança é apenas uma informação. É o cérebro acessando um arquivo antigo, nada mais. Ela não é uma profecia. O fato de você se lembrar de um dia no parque com a pessoa não significa que vocês deveriam estar juntos. Significa apenas que seu cérebro registrou aquele dia e está te mostrando a memória. A sua reação a essa lembrança, isso sim, é sua responsabilidade. Você pode deixar a lembrança vir, aceitá-la como um fato do passado e deixá-la ir, sem julgamento. Pense nisso. Quando você se lembra do seu primeiro dia de escola, você não acha que seu destino é voltar para lá, certo? É apenas uma memória. A mesma lógica se aplica aqui. A lembrança não tem o poder de te controlar. Você tem o poder de decidir o que fazer com ela. Você pode reconhecê-la e, em seguida, voltar o seu foco para o presente. As lembranças são apenas o passado. O seu destino é o que você faz hoje. Lição 5. Controle os gatilhos externos. Você já notou como uma simples música pode derrubar o seu humor? Como uma foto pode trazer de volta uma avalanche de sentimentos? Ou como espiar uma rede social pode abrir uma ferida que parecia estar cicatrizando? Esses são os gatilhos externos, e eles são traiçoeiros. Os estoicos defendiam que devemos cuidar daquilo que expomos aos nossos sentidos, porque a mente se alimenta do que os olhos veem, do que os ouvidos escutam, do que o coração permite entrar. Se você sabe que determinada canção ou imagem te afeta, por que se expor a ela? Não se trata de fraqueza, mas de inteligência. Evitar gatilhos não é fugir da realidade,
é criar um ambiente favorável para a cicatrização emocional. Pense, você colocaria sal em uma ferida aberta esperando que ela curasse mais rápido? Claro que não! Então, por que se expor ao que só aumenta sua dor? Na prática, isso significa organizar seu espaço externo. Apague fotos que só trazem lembranças. Bloqueie ou silencie contatos que despertam ansiedade. Troque sua playlist por músicas que elevem seu estado de espírito. Esses gestos parecem pequenos, mas criam uma blindagem poderosa. No começo pode parecer radical, a mente vai resistir. Mas e se um dia eu quiser rever? E se eu me arrepender de apagar? Mas perceba, o verdadeiro arrependimento é continuar alimentando a dor por medo de soltar. Com o tempo, os gatilhos perdem a força. Aquela música que hoje dói, daqui a meses pode voltar a ser apenas melodia. Mas até lá, é seu dever proteger a si mesmo. Ao controlar os gatilhos, você cria um espaço interno mais limpo, mais leve. É como arrancar ervas daninhas de um jardim. Só assim o novo pode florescer. E lembre-se, esquecer alguém não é apagar a memória, é parar de cutucar a ferida. O controle dos gatilhos é justamente esse cuidado silencioso que permite que o coração cicatrize em paz. Sabe esses gatilhos que parecem te puxar de volta para o passado? O perfil nas redes sociais, a música que vocês ouviam, a foto antiga na galeria do celular. A gente sabe que essas coisas nos fazem mal, mas muitas vezes a gente continua alimentando a curiosidade, olhando, ouvindo. E cada vez que a gente faz isso, é como se a gente estivesse cutucando uma ferida que precisa cicatrizar. A visão estoica nos ensina que, se não podemos controlar a lembrança que vem à tona, podemos e devemos controlar o que colocamos na nossa frente. Você não pode impedir que seu cérebro gere a lembrança, mas você pode se afastar do gatilho que a provoca. O estoicismo é sobre agir, não sobre reagir. Agir com sabedoria, se afastando do que te prejudica. Então, é hora de ser prático. Silencie, bloqueie, exclua o perfil, apague as fotos se for necessário. Troque a playlist de músicas. Não é sobre fingir que a pessoa nunca existiu, é sobre proteger a sua paz mental. É um ato de autocuidado. Você não está fugindo, está se priorizando. Você está construindo uma nova realidade onde você não depende mais desses gatilhos para se sentir completo ou incompleto. E no fim das contas, a lição mais importante é esta: a liberdade verdadeira não é esquecer a pessoa, mas sim aceitar que ela faz parte do seu passado e que isso não precisa mais te definir. A cada dia, você escolhe. Escolhe onde coloca sua energia, em que histórias acredita, quais fantasias alimenta. A sua paz está em suas mãos. É um processo, mas a cada passo você se liberta um pouco mais. Então, dê esse primeiro passo. Você já aguentou o suficiente. Agora é a hora de se libertar. Lição 6. Use a razão contra a idealização. O coração idealiza, mas a razão corrige. E quando estamos tentando esquecer alguém, o maior inimigo é justamente a idealização. Porque você não sente falta da pessoa como ela realmente era, mas da versão perfeita que a sua mente criou dela. Quantas vezes você já colocou essa pessoa em um pedestal, como se fosse única, irrepetível, quase sem defeitos? Isso acontece porque a saudade seleciona apenas os melhores fragmentos e monta uma imagem idealizada. Mas pedestal não existe na vida real. Os estoicos sempre nos lembram que a razão é nossa melhor arma contra as paixões que nos escravizam. Então, pergunte-se: será que aquela pessoa realmente era tão perfeita assim? Não havia brigas, decepções, momentos de dor? Você não está convenientemente apagando essas partes da memória? Na prática, escreva uma carta que nunca será enviada. Nela, registre todos os defeitos, discussões, momentos de incômodo, falas que doeram. Releia sempre que sentir saudade. Esse exercício ajuda a equilibrar a balança entre emoção e realidade. Outra técnica poderosa é conversar consigo mesmo em voz alta. Explique a si próprio, como se fosse um amigo, por que não faz sentido continuar preso a uma imagem distorcida. Quando você verbaliza, sua razão ganha força contra a emoção. Claro,
Não é um processo imediato. O coração ainda tentará puxar você para a fantasia, mas cada vez que a razão se levanta, a idealização perde um pouco de força. É assim, pouco a pouco, que a mente recupera a clareza. Porque, quando a razão prevalece, você deixa de sentir falta do que nunca existiu de verdade. Esquecer, nesse caso, não é apagar a pessoa, é apagar a versão idealizada que você inventou dela. E quando essa ilusão cai, o coração se liberta. A nossa dor não é pela pessoa real, mas por uma versão idealizada dela, como falamos. Aquela versão que a gente criou na nossa cabeça, livre de defeitos, onde tudo era perfeito. Isso precisa mudar. A gente se apega à lembrança de um momento, de um traço de personalidade e esquece de todo o resto, de tudo que levou ao fim. É como se a gente estivesse chorando a perda de um personagem de filme e não de uma pessoa de verdade. A razão é a sua principal arma contra essa fantasia. Quando a saudade apertar e a sua mente a começar a pintar um quadro perfeito, pare e se pergunte: eu estou me lembrando da pessoa real ou da fantasia que eu criei? Comece a listar mentalmente os defeitos, as falhas na relação, os motivos que levaram ao término, não para alimentar a raiva, mas para ser honesto com a realidade. Por exemplo, a gente se lembra daquele sorriso que amava, mas esquece das brigas constantes. Lembra do apoio em um momento difícil, mas esquece das vezes em que se sentiu sozinho na relação. A ideia não é diminuir a pessoa, mas sim diminuir a importância dela na nossa vida hoje. A pessoa que você tenta esquecer não é um ser perfeito. Ela é um ser humano, com qualidades e falhas, assim como você. A razão te ajuda a ver a realidade de frente e a desconstruir a idealização que te aprisiona. Não estou dizendo que tudo isso é fácil. Isso demanda esforço e você deve dar o primeiro passo neste sentido. Prontos para a próxima lição? Lição 7. Redirecione sua energia. Quando alguém sai da sua vida, parece que sobra um vazio. Esse espaço, se você não cuidar, será ocupado pela saudade, pela ansiedade e pela repetição das lembranças. Mas esse mesmo espaço pode ser preenchido com algo novo, algo que vai transformar sua trajetória. A chave está em redirecionar a energia que antes era gasta nessa pessoa. Os estoicos valorizavam a ação. Eles sabiam que a mente ociosa é terreno fértil para preocupações e sofrimentos. Por isso, quanto mais você se movimenta, mais difícil fica para a saudade tomar conta. O vazio não precisa ser um buraco. Ele pode ser um convite para a construção de algo maior. Pense em quanto tempo você dedica hoje a lembrar, imaginar ou até stalkear essa pessoa. Já parou para calcular? Agora imagine se esse mesmo tempo fosse usado para aprender uma habilidade, praticar um esporte, construir um projeto pessoal. O que poderia nascer desse redirecionamento? Na prática, escolha uma atividade que demande envolvimento real. Não basta preencher o tempo com distrações superficiais. É preciso algo que exija concentração, dedicação e progresso. Pode ser escrever, tocar um instrumento, praticar artes marciais, aprender uma língua nova. Esse redirecionamento não é fuga, não é tapar um buraco com qualquer coisa. É reconstrução. É usar a energia que antes era desperdiçada em memórias para criar uma nova versão de si mesmo. Claro, no início o coração vai resistir. Vai parecer que nada substitui a ausência. Mas com o tempo, ao ver resultados concretos do seu esforço, você perceberá que a energia investida em si mesmo traz frutos reais, enquanto a energia desperdiçada na saudade não traz nada. Cada dia que você ocupa sua mente com o novo, a antiga lembrança perde espaço. É como trocar o som de fundo. Quanto mais alto o som do presente, mais baixo fica o eco do passado. No fim, redirecionar energia é transformar dor em combustível. Não é esquecer porque fugiu, é esquecer porque cresceu. Resumindo, toda a energia que você gasta pensando na pessoa e nas lembranças é uma energia preciosa que está sendo desperdiçada. É como tentar encher um balde com um furo no fundo. A sua energia emocional está vazando e você não tem forças para usá-la em algo que realmente importa: você mesmo. A dor consome e o estoicismo te ensina a canalizar essa força para algo útil. Você tem um poder enorme, o poder de decidir onde sua mente foca.
Em vez de reviver o passado, decida redirecionar essa energia. Comece um projeto que você sempre quis fazer. Aprenda uma habilidade nova. Dedique-se mais ao trabalho, aos estudos, à academia. O objetivo não é fugir da dor, mas ocupar o espaço que ela ocupa com algo construtivo. Um exemplo prático. Quando se pegar pensando na pessoa, levante-se e faça algo. Vá arrumar a casa, ler um livro ou fazer um exercício. A cada vez que você fizer isso, você estará treinando sua mente para parar de girar em círculos. Você não está suprimindo a dor, está transformando a energia dela em ação. E a cada ação, você se sente um pouco mais no controle e um pouco menos refém do passado. Lição 8. Cultive a indiferença estoica. A palavra indiferença pode soar fria, mas no estoicismo ela tem outro sentido. Não é desprezar ou negar sentimentos, é simplesmente não permitir que algo fora do seu controle defina sua paz. Essa é a verdadeira liberdade. Você não controla o que a outra pessoa sente, pensa ou escolhe, mas controla a forma como lida com isso. E é aqui que entra a indiferença estoica. Entender que o que não depende de você não deve roubar sua serenidade. Pense em quantas vezes você se pegou sofrendo por algo que não poderia mudar. O que o outro postou, com quem está, o que pensa sobre você, tudo isso está fora do seu alcance. Então por que entregar sua energia ao que não pode controlar? Na prática, a indiferença se cultiva em pequenas decisões. Quando a vontade de checar as redes sociais bater, pergunte: isso está sob meu controle? Se a resposta for não, desligue. Quando a saudade apertar, diga a si mesmo: não está sob meu controle que essa pessoa volte, mas está sob meu controle não me torturar com isso. No começo, parece difícil, mas cada vez que você escolhe não reagir, a indiferença cresce como um músculo sendo treinado. É disciplina emocional. Com o tempo, você percebe que ainda sente, mas não se deixa dominar pelo sentir. É como assistir a chuva pela janela. Ela cai lá fora, mas não molha mais sua casa. A indiferença estoica não apaga o passado, mas tira dele o poder de comandar seu presente. Você reconhece que houve importância, mas não há mais domínio. E isso, no fundo, é a maior vitória. Ser capaz de olhar para a lembrança sem se curvar diante dela. A sua paz de espírito não pode ser um refém do humor, das decisões ou da vida de alguém. Se você fica feliz apenas quando a pessoa te procura, ou triste quando ela está com outra pessoa, você está entregando as rédeas da sua vida para ela. E essa é a forma mais perigosa de apego. Cultivar a indiferença é um exercício diário. É como um escudo. Quando você ouvir falar da pessoa, quando uma foto aparecer, em vez de se deixar levar pela emoção, diga a si mesmo: isso é algo fora do meu controle. Minha paz não depende disso. Você não precisa gostar do que aconteceu, mas você pode aceitar. Aceitar que a outra pessoa seguiu a vida dela e que você também pode e deve seguir a sua. Lição 9. Transforme dor em aprendizado. Toda dor pode ser apenas sofrimento ou pode se tornar sabedoria. A diferença está no que você faz com ela. O estoicismo nos convida a transformar cada experiência em aprendizado, porque até as perdas têm algo a ensinar. Pergunte-se: o que essa relação me mostrou sobre mim mesmo, sobre minhas escolhas, meus padrões, meus limites? Existe algo aqui que posso usar para crescer e não repetir no futuro? Se você apenas sofre, a dor passa e não deixa nada. Mas se você aprende, a dor vira um investimento. Ela cobra caro, mas entrega clareza em troca. Na prática, pegue um caderno e escreva 3 coisas que você não quer repetir em futuras relações. Escreva também 3 coisas que aprendeu sobre seus pontos fortes ao superar esse momento. Você verá que, em meio ao sofrimento, também houve descobertas valiosas. Outra forma de transformar dor em aprendizado é compartilhar. Fale com amigos, escreva, produza algo criativo a partir do que viveu. Ao transformar a dor em palavra ou ação, você tira dela o peso bruto e a lapida em sabedoria. Com o tempo, a relação deixa de ser apenas uma ferida e se torna um professor.
Você olha para trás e pensa: doeu, mas me ensinou, e por isso não carrego mágoa, carrego aprendizado. Esse olhar muda tudo, porque quando a dor ganha significado, ela pesa menos. E o que antes parecia uma perda insuportável, agora se revela como parte do caminho que construiu quem você está se tornando. Para concluir esta nossa etapa, relembre que a dor que você sente agora não precisa ser um fim. Ela pode ser o início de uma grande transformação. A visão estoica vê cada desafio, cada sofrimento, como uma oportunidade de fortalecimento. A dor do término pode te ensinar sobre a sua própria vulnerabilidade, sobre o que você realmente valoriza em um relacionamento, sobre os seus próprios erros e acertos. Em vez de se lamentar, pergunte-se: o que essa experiência me ensina sobre mim mesmo? O que eu aprendi com essa relação? Como eu posso ser uma pessoa melhor, mais forte, mais sábia por causa disso? A dor tem uma mensagem para você, e a sua responsabilidade é ouvi-la, em vez de apenas senti-la. Um exemplo simples: a dor de se sentir sozinho pode te ensinar a valorizar mais a sua própria companhia. A decepção com a outra pessoa pode te ensinar a ser mais claro sobre suas expectativas futuras. A tristeza do fim pode ser o que te impulsiona a cuidar mais da sua saúde, dos seus hobbies, dos seus amigos. A dor se torna o combustível para a sua evolução. Lição 10. Reconstrua a relação consigo mesmo. A maior lição de todas talvez seja essa: voltar-se para si. Porque muitas vezes a dor é tão grande justamente porque você colocou mais valor no outro do que em si mesmo. O estoicismo ensina que nossa verdadeira riqueza está no caráter, nas virtudes, naquilo que depende apenas de nós. A base da sua vida não pode estar em outra pessoa, mas em você. Quando você começa a cuidar de si, a dor perde força. Invista na sua saúde, no seu corpo, na sua mente. Dedique-se aos seus sonhos, cultive sua disciplina. Desenvolva sua coragem. Quanto mais forte você se torna por dentro, menos espaço sobra para a falta do outro. Na prática, escolha uma virtude histórica para trabalhar todos os dias: paciência, coragem, sabedoria, disciplina. Pergunte-se: como posso praticar isso hoje? E faça pequenos atos diários em direção a esse crescimento. Esse processo de reconstrução é lento, mas poderoso, porque cada passo que você dá em direção a si mesmo é um passo distante da dependência do outro. Com o tempo, você vai perceber algo libertador. Você não perdeu o essencial, porque o essencial nunca esteve no outro, sempre esteve em você. E aí, esquecer deixa de ser uma luta e se torna um efeito natural. Você não esquece porque se forçou, mas porque reencontrou algo maior dentro de si. No fim, a pessoa que você mais precisava reencontrar não era aquela que partiu, mas você mesmo. O estoicismo te lembra que a sua felicidade mais profunda e duradoura vem de dentro. A sua relação mais importante não é com ninguém além de você. É a relação que você tem com a sua própria mente, com o seu caráter, com seus valores. E agora é a hora de fortalecer essa relação. Conecte-se com seus próprios pensamentos, sem distrações. Defina o que você quer para o seu futuro, sem a influência de ninguém. Redescubra seus gostos, seus hobbies, seus sonhos. Você é a sua casa. E você precisa se sentir confortável nela. Quando você se torna a sua própria fonte de felicidade e paz, a ausência de qualquer outra pessoa se torna menos significativa. Você se torna inabalável. A cada dia você escolhe. Escolhe onde coloca a sua energia, em que histórias acredita, quais fantasias alimenta. A sua paz está em suas mãos. É um processo, mas a cada passo você se liberta um pouco mais. Então, dê esse primeiro passo. Você já aguentou o suficiente? Agora é a hora de se libertar. E chegamos ao final da reflexão do dia. Percebeu como o estoicismo não fala em apagar sentimentos, mas em aprender a dominá-los? Esquecer alguém não é uma batalha contra a memória, mas um reencontro com você mesmo. Cada lição que vimos aqui é um lembrete de que a verdadeira força não está em controlar o que acontece fora, mas em cultivar
o que acontece dentro. Talvez ainda doa. Talvez ainda haja dias em que a lembrança aperte e está tudo bem. O que importa é que a cada passo você vai se fortalecendo e deixando de ser refém do passado. Você não precisa se prender ao que já foi. Você pode usar tudo isso como combustível para crescer, para se reinventar e para viver de forma mais plena. E lembre-se, a pessoa mais importante da sua vida nunca partiu, porque essa pessoa é você. Reconstruir essa relação é o caminho para que o passado deixe de ser um peso e se torne apenas uma parte da sua história. Agora, a escolha está nas suas mãos. Vai continuar revivendo o que já passou ou vai dar o próximo passo e assumir de vez o controle da sua vida? A decisão é sua e a liberdade também. Quer continuar aprendendo a viver com mais equilíbrio e clareza? Então se inscreva no canal e caminhe comigo.